Boa noite, meus caros amigos, amigas. Estamos aqui já prontos para começar a nossa live de hoje sobre as perguntas que chegaram pelo YouTube e pelo Facebook. Convido a você para rezar comigo, pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção, para que a gente possa responder essas perguntas aqui de acordo com aquilo que a Santa Igreja nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde encher os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo, Senhor, a vossa graça, a vossa bênção, Senhor Jesus, a inspiração do Espírito Santo, a iluminação da nossa inteligência, para que nós possamos, Senhor, responder essas perguntas segundo a tua santa vontade, para a vossa maior glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus caros amigos, amigas. Temos aqui as perguntas do YouTube, perguntas também que chegaram pelo Facebook. Então vamos começar com as perguntas do YouTube. A primeira pergunta é da Eliane Eguers. Pergunta o seguinte: quantos anos Jesus tinha quando começou a pregar? Como era a sua vida na adolescência? Não existem descrições. Se morreu com 33 anos, ficou quantos anos peregrinando e pregando? Bem, a igreja ensina que Jesus começou a pregar com seus 30 anos de idade, porque para o judeu, os 30 anos de idade era assim mais ou menos a idade da maturidade, em que alguém começava a ser aceito, né, nas suas apresentações. Então Cristo começou, 30 anos, e segundo toda a história da igreja, ele deve ter morrido com 33 anos, então deve ter trabalhado, pregado durante 3 anos, né? É o que a história da igreja ensina para nós, ok? Bom, como era a adolescência de Jesus, nós não sabemos, né? Sabemos apenas que aos 12 anos Jesus já tinha aquela intuição profunda de que Deus era seu pai, né? Porque ele se perdeu dos seus pais para ficar no templo de Jerusalém. Isso é muito forte. Uma criança de 12 anos não deixa o pai, não deixa a mãe, para ficar na igreja, ficar num templo, né? E quando José e Maria perguntaram para ele, Maria perguntou: meu filho, por que você fez isso conosco? Teu pai e eu estavam te procurando os aflitos, né? Ele respondeu: vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? Ora, o templo de Jerusalém era o templo de Deus, Javé. Nenhum judeu chamava Javé de meu pai. Jesus chama Deus de meu pai. Estou na casa do meu pai. Quer dizer, então, a gente percebe que Jesus, já com 12 anos de idade, ele já tinha uma intimidade com o pai, né? Ele estava já discorrendo ali com os doutores da igreja sobre as leis de Deus, né? É impressionante, né? Então, certamente Jesus passou a sua adolescência assim, no espírito de muita oração, no espírito de muita contemplação, né? O evangelho se cala, não fala nada, né? Não sabemos por quê. Deus achou melhor que assim fosse. Os apóstolos também deixaram assim, né? Muito bem. Maria de Fátima Campos, professor, o que faz a estátua de Martinho Lutero na Praça de São Pedro? Fátima, sinceramente eu não sei se essa estátua está na Praça de São Pedro, né? Eu sei que a estátua de Lutero foi colocada um dia dentro lá do Vaticano, se não me engano, no Salão Paulo VI, numa celebração do Papa Francisco nos 500 anos, eu acho, da Reforma Luterana. Bom, eu vou colocar aqui o que
o Papa justificou. Para ele, não foi, a colocação da estátua de Martim Lutero ali não foi uma questão de veneração, de adoração, nada disso. Apenas um ponto de respeito com Lutero, que para os protestantes, né, é a sua referência. Então o Papa quis deixar um sinal ali de ecumenismo, né? Bom, então eu vou apenas colocar isso, não vou fazer nenhuma análise sobre a questão, porque, como eu já disse aqui várias vezes, eu nunca vou aqui julgar, analisar uma decisão, um ato do Papa, né, Francisco, e nem de nenhum outro Papa. Entende? Eu penso que quem tem que corrigir o Papa é nosso Senhor Jesus Cristo, se for o caso, né? Então, o que fica bem claro para nós é que foi um gesto de ecumenismo, de aproximação, né, com os protestantes. Isso não tem, está bem claro no Concílio Vaticano II, o que é o ecumenismo. O Papa João Paulo II colocou na sua encíclica Ut Unum Sint, que todos sejam um. Então, eu penso que nós não devemos ver isto como um gesto assim, de heresia do Papa, de profanação, não. Apenas um gesto de boa vontade do Papa com relação aos protestantes, no sentido de fazer uma aproximação deles cada vez mais, buscando a unidade dos cristãos. Maria de Fátima Paiva Souza, é permitido o seminarista fazer a homilia? Aqui na paróquia isso acontece com muita frequência. Maria de Fátima não é permitido, né? Tem um documento bem claro, né, do Papa João Paulo II, né, a Redemptione Sacramento, né, está aqui no número 64, eu vou ler. Eu transcrevi esse documento no meu livro para entender e celebrar a liturgia. Para entender e celebrar a liturgia, eu publiquei aqui esse documento muito importante, que é a Redemptione Sacramento, que explica ponto por ponto o que pode e o que não pode ser feito na missa, ok? E tem muita coisa que, infelizmente, as pessoas não observam muito bem, porque ou não conhecem ou não obedecem. O número 64 diz assim: a homilia que se fez no curso da celebração da Santa Missa é parte da mesma liturgia. Será feita normalmente pelo mesmo sacerdote celebrante ou ele se delegará a um outro sacerdote concelebrante, ou às vezes, de acordo com as circunstâncias, também ao diácono, mas nunca a um leigo. Nunca a um leigo. Está aí. Ok? Então, o seminarista é um leigo. O seminarista ele não é padre e nem diácono. Então, não pode fazer. Então, nós temos que obedecer, né? A igreja tem, veja, a igreja tem na liturgia um chamado dicastério no Vaticano, um órgão no Vaticano, né? Sagrada Congregação da Disciplina, dos Ritos e dos Sacramentos, que cuida exatamente da missa, da liturgia, porque é a coisa mais sagrada que tem na nossa fé católica, né? É o Cristo que é o grande celebrante. Então a igreja quer preservar com muito cuidado o rito litúrgico. Então não pode ser mudado por qualquer um, né? É uma desobediência à igreja a gente não observar as normas litúrgicas, evidentemente. Então, não pode realmente nem seminarista, nem um leigo, outro que não seja seminarista, fazer a homilia. Carlos Roberto pergunta o seguinte: professor, diante do evangelho de hoje, todo humilde de Cristo, seus ensinamentos, sua humildade, sua mansidão, por que temos tantos católicos apoiando regimes ditatoriais, opressões racistas, etc. Digo isso porque vejo na minha paróquia e não compactuo com esse pensamento, entendo que não foi assim que Jesus Cristo fez. Bom, o Carlos Alberto, Jesus Cristo realmente nunca foi ditatorial. E a igreja não concorda com nenhum regime ditatorial, onde existe um ditador, né? Como em Cuba, como na Coreia do Norte, como na Rússia, né? São regimes que, né, o povo não vota, né? Não tem democracia, não tem três poderes atuando, legislativo, executivo, judiciário. Então, cada vez mais o mundo vai se afastando dos regimes ditatoriais. Acabou o fascismo, acabou o nazismo, o comunismo vai também se afastando, entende? A igreja diz que o melhor regime político é a democracia, mas uma democracia onde realmente os três poderes sejam interdependentes. Um poder
não interfira na vida do outro, como às vezes acontece aqui no Brasil, né? Às vezes aqui no Brasil o judiciário quer fazer leis, não é por conta do judiciário fazer leis. O judiciário tem que fiscalizar o cumprimento da lei. Quem faz lei é o legislativo, é o parlamento, né? O presidente quer uma lei, então o presidente manda para o legislativo e o judiciário verifica se a lei está sendo cumprida direitinho. Então esse é o regime que a igreja coloca como sendo o melhor. Está lá na doutrina social da igreja, para quem quiser estudar melhor. Railson Eduardo pergunta o seguinte: qual é o principal livro de Rudolf Bultmann? Bem, o Rudolf Bultmann, ele foi, né, um teólogo alemão que, infelizmente, ele introduziu na teologia a tal teologia liberal, né? E o Bultmann, ele escreveu muitos livros, né? Eu até copiei aqui uma pequena relação dos livros dele. Deixa eu ver onde que eu deixei. Vou pedir a licença só um minutinho para eu pegar aqui uma relação que eu fiz dos livros do Bultmann. Retornamos. Muito bem, já estamos. Alguma relação de alguns livros dele, por exemplo, o Bultmann escreveu o Theology and the New Testament, Teologia do Novo Testamento, parece que já foi publicado em português. Ele escreveu Jesus Cristo e Mitologia, escreveu History of Synoptic Tradition, esse não foi traduzido. Jesus and the Word, Jesus Cristo e a Palavra, não, acho que não foi traduzido. History and Eschatology, também acho que não foi traduzido. Em português, ele escreveu Crer e Compreender, já foi traduzido. Demitologização, né? Escreveu um livro também que ele chamou de Jesus, e escreveu também Existência e Fé. E deve ter outros livros do Bultmann. O Bultmann é um teólogo que ele trouxe um problema muito sério para a igreja e muito contestado. Por quê? Porque ele começou a dizer, né, que o Cristo da história não é o mesmo Cristo da fé. Isso é um perigo muito grande. Então, o que quer dizer isso? O Cristo que nós amamos nos evangelhos, nos milagres, nas parábolas, né, para Bultmann não foi bem realidade, não foi bem um Cristo histórico que fez isso. Não, foram as comunidades cristãs mais tarde que inventaram essas coisas, refletindo, criaram aí esse evangelho assim. Olha, isso é uma coisa perigosíssima, que a igreja não aceita, porque o documento Dei Verbum do Concílio Vaticano II fala bem claro: a igreja não tem dúvida que os 4 evangelhos são históricos e escritos pelos evangelistas São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Mas para Bultmann não, ele coloca a coisa lá como sendo escrito lá depois dos anos 100, 120, o que não é verdade. Porque nós temos manuscritos, fragmentos de manuscrito do Evangelho já no ano 70, nas lutas de Qumran. Então, eu coloco esses livros aí do Bultmann, mas eu alerto que tem erros de doutrina que a igreja não concorda. Iraci Bandeira, professor, exceto cantar parabéns dentro da celebração da missa, aqui em minha paróquia tem esse costume. Eu não canto nem bato palma porque não acho certo. Estou agindo certo? Iraci, não faz parte do rito da missa cantar parabéns ou bater palma. Não, o missal romano não contempla na missa nem palma, nem canto de parabéns, não é nada disso. Então, eu penso que o melhor seria o seguinte: o padre encerra a missa com a bênção final, e aí depois da bênção final, né, canta o parabéns para quem quiser, mas já depois de terminada a missa. Eu penso que assim seria melhor, né? Agrada a todo mundo. Renata Ierusti, boa noite, professor. Eu sou apenas batizada na Igreja Católica e meu marido batizado na Igreja Luterana. Quando nos casamos, foi na igreja luterana que meu marido frequentava, há 11 anos atrás. Hoje nos convertemos ao catolicismo e queremos fazer nossa primeira comunhão e crisma. Será que nosso casamento é válido? Nós precisamos nos casar na igreja católica antes de fazer nossa primeira comunhão e crisma? Obrigado.
Bom, Renata, vocês se casaram na igreja luterana. A igreja luterana não tem o sacramento do matrimônio como nós. Então, é preciso que seja feita uma, vamos dizer assim, uma validação do casamento de vocês. Então, o que seria interessante? Você procurar o bispo de vocês, que o bispo tem autoridade, ou pode ir no pároco, o pároco, se achar conveniente, vai levar ao bispo. O bispo pode fazer aquilo que o Código de Direito Canônico chama de sanatio in radice, ou seja, sanar na raiz. Ou seja, quando vocês se casaram, se uniram, faltou aí, né, alguma coisa para a validade diante da igreja, ok? Então, o bispo ele pode sanar isso. Diante de Deus, considera válido esse casamento. Pronto, entende? Mas é preciso que o bispo faça isso. E aí vocês podem fazer a primeira comunhão, pode participar, pode ser crismado, etc. Certo? Então, a orientação que eu deixo para vocês é o seguinte: procure o pároco, conta a história, vem para o pároco e pergunta para o pároco se o bispo pode fazer a sanação na raiz. Essa é a expressão, sanatio in radice, do latim, sanação. O bispo sana, o bispo cura na celebração, tornando-a válida para a Igreja Católica. Ok? Júlio César Barbosa Gama, boa tarde, professor. Boa tarde, agora já boa noite, né? Gostaria que o senhor me esclarecesse esta dúvida. O que quer dizer esta passagem no livro do Apocalipse que fala da primeira e segunda morte? Ô Júlio, tanto Santo Agostinho como São Tomás de Aquino falam das duas mortes. A primeira morte é a morte do corpo, quando a alma separa do corpo. Essa é a primeira morte. E a segunda morte, São Tomás fala, quando a alma se separa de Deus. Aí é a perdição da pessoa. Entendeu? Então, as duas mortes. Primeira morte, todos vão ressuscitar dela. Né? Tanto os bons quanto os maus. Todos vão ressuscitar. Não importa se a pessoa está no céu, no inferno, se a alma está no céu, no inferno, no purgatório, todos vão ressuscitar no último dia. Aí haverá a separação. Aqueles que forem destinados ao inferno, então é a segunda morte. Aí a alma que se separa de Deus. Ok? Mais ou menos isso aí é que os santos doutores explicam para nós. Cid Pereira, professor, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, certo? Certo. É preciso lembrar que os judeus contavam uma parte do dia já como um dia. Então, Cristo morreu na sexta, teve morto no sábado e ressuscitou no domingo de madrugada. Então, eles já consideram 3 dias porque pegam uma parte de cada dia. O senhor pode explicar por que, quando ele ainda estava na cruz, ele disse a Dimas, ainda hoje estarás comigo no paraíso? Ou seja, esse hoje de Jesus, para nós, não é o mesmo hoje nosso de 24 horas. O hoje de Jesus, né, é o hoje da eternidade. Né? O que ele quis dizer para Dimas aí, você conquistou hoje, aqui, agora, o céu. Ainda hoje você vai estar comigo no céu. Né? E claro, quando Jesus ressuscitou, né, Dimas foi para... Quando ele subiu ao céu, então os céus se abriram para todos. Então esse hoje do Cristo ali, a igreja não interpreta como o mesmo hoje nosso de 24 horas. É hoje você conquistou agora o bilhete para entrar no céu. Francisco Júnior, professor, gostaria da sua ajuda, pois o ex-padre Rodrigo Maria, expulso da igreja, continua com o canal no YouTube e se apresentando como padre. Como proceder? Ô Francisco, eu não sei se o padre Rodrigo Maria foi excomungado. Você está falando que expulso da igreja. Quem é expulso da igreja é excomungado. Eu acho que o padre não foi excomungado. Ele não foi expulso da igreja. Ele, se não estou enganado, ele foi suspenso de algumas atividades como padre. Suspenso ad divino. Me parece que foi isso. Agora, uma vez padre, padre para sempre. Mesmo que a pessoa peça autorização para o Papa, deixe o sacerdote, o exercício do sacerdote, mas nunca ele deixa de ser padre. Então, o padre Rodrigo Maria, ele é padre, pode não estar exercendo a função de padre. E eu penso que ele não está excomungado. Eu nunca li isso, que ele esteja excomungado. Entende? Agora,
qualquer pessoa tem direito de fazer aí as suas lives, né? Agora, segue ele quem quiser seguir, entende? Agora, se ele se intitula como padre, ele é padre, né? O que talvez as pessoas precisam saber é que ele pode estar suspenso ad vinis, ou seja, de poder celebrar, de poder ser pároco, etc., alguma coisa assim, entendeu? E aí segue quem quer seguir. Nós temos maturidade, né? E segue quem quiser seguir. Muito bem, agora as perguntas do Facebook, né? As perguntas do Facebook, vamos começar aqui pela pergunta da Silvia Villani. Professor, gostaria de saber se um casal que pertencia à igreja evangélica, casados nesta igreja, se eles se converterem à igreja católica, precisam de casar na nossa igreja, ou o matrimônio dessa igreja é válido para o católico? Veja, eu já expliquei isso na pergunta aqui atrás, né? Na igreja protestante não tem o sacramento do matrimônio. Então o casal pode se casar realmente na igreja católica, entende? Já que não houve um casamento lá, em termos de matrimônio, né? Então, às vezes pode ser um caso de sanar o problema na raiz, mas aqui eu penso que não. Os dois aqui são protestantes, diferente do outro caso onde um era católico e o outro não era católico. Então lá pode não ser haver o caso da sanação na raiz. Aqui, evidentemente, eles podem se casar de novo, porque os dois eram protestantes. Ok? Francisca Araújo dos Santos, professora, a paz de Cristo, amém. Minha pergunta é a seguinte: por que somente os primogênitos do sexo masculino devem ser consagrados ao Senhor? Francisca, o texto bíblico do Antigo Testamento que fala nisso, do livro do Êxodo, ele coloca isso como a seguinte referência. Quando Deus estava tirando o seu povo lá do Egito e o faraó não libertava, então Deus mandou aquelas 10 pragas, né? A praga dos gafanhotos, a praga do mar os rios ficarem vermelhos de sangue. E a última praga, e pior, foi a morte dos primogênitos, né? Tanto dos homens quanto dos animais, né? Porque o primogênito é o primeiro filho, né? É aquele primeiro filho que o casal espera com expectativa. Não, tem coisas, né? O primogênito para os judeus é que recebia a bênção do pai quando o pai ia morrer. A gente vê lá Jacó, Isaac, passa, né, a descendência para o primogênito. Então o primogênito era considerado o filho mais importante da família. Então por isso ele era entregue para Deus, porque ele era o primogênito, era o primeiro, né? Porque os judeus entregavam a primeira colheita para Deus, as primícias para Deus. Então o primogênito são as primícias humanas. Esse é o sentido. Entende? Agora, havia também a consagração de mulheres. Nossa Senhora, por exemplo, foi consagrada ao templo, e nós temos uma festa litúrgica no mês de novembro, que é 31, que é a consagração de Nossa Senhora ao templo de Jerusalém. Eram aquelas virgens que serviam ao templo consagradas, como existe ainda hoje, tantas virgens consagradas a Deus, né? O menino era mais consagrado no sentido de, se ele ficasse no templo, né, ia ser, quem sabe, um sacerdote, né? Então a coisa vem lá da raiz, lá do Antigo Testamento, do Êxodo, tá? Janete Cavalcante Araújo, prezado professor Felipe Aquino, porque a aparição de Nossa Senhora em Pesqueira é em Pernambuco, né? Tão completa nas exigências de veracidade do fenômeno, tal como foi nas aparições de Nossa Senhora no mundo inteiro, não a consagrou como padroeira do Brasil. Na minha humilde visão, foi o fenômeno mais completo. O senhor deve conhecer toda a história. No caso, seria Nossa Senhora das Graças, como mencionado no fenômeno. Bom, Janete, a Nossa Senhora Aparecida foi consagrada como rainha padroeira do Brasil, porque a aparição dela, né, foi uma aparição, pelo que eu sei, antes das aparições de Pesqueiras, né, claro. Então, ali, a igreja já tinha consagrado Nossa Senhora Aparecida como rainha padroeira do Brasil, lá em 1717. Então, Nossa Senhora já é consagrada
como rainha padroeira do Brasil. Não havia necessidade de fazer uma outra consagração de Nossa Senhora de Pesqueira, Nossa Senhora das Graças, que aparece em Pesqueira, né, para ser padroeira. Nossa Senhora é uma só. Né? Os títulos de Nossa Senhora são muitos, né? São muitos e muitos, mas ela é a mesma. Então, se o Brasil está consagrado a Nossa Senhora Aparecida, estamos consagrados a Nossa Senhora. Acabou. E é bonito ver no manto de Nossa Senhora Aparecida a bandeira do Brasil e a bandeira, né, da igreja, do Papa. Né? Todo dia, depois da missa, eu vou ali diante da imagem dela e eu peço, Nossa Senhora Aparecida, cobre o nosso Brasil, cobre a Santa Igreja com esse teu manto de virtude, de santidade, de poder. Está aí. Mariana Cardoso, professor, gostaria de saber a posição oficial da igreja sobre o uso de roupas de banho, como o biquíni. A minha dúvida é por conta de alguns fiéis defenderem que usar biquíni seria contra a modéstia. Enquanto outros afirmam que o uso é adequado por conta do contexto e do ambiente de praia. Queria saber se o uso do biquíni é ou não pecado contra a modéstia. Bem, Mariana, veja bem. Todo mundo hoje usa, quase que todas as mulheres usam biquíni. Né? É muito difícil hoje a gente ir contra essa cultura. O que eu quero dizer com isso? Veja, cada ambiente que a gente vai tem um traje diferente. Você vai num casamento, você coloca terno, coloca gravata, né? Você vai, não sei, numa festa de amigos aí, vai de tênis, de bermuda, de camiseta, né? Então, cada lugar tem um traje. Olha, na praia é para tomar banho, né? Para tomar banho. Então, as pessoas, a cultura hoje criou essa roupa de banho. O que eu penso que não pode haver é um biquíni escandaloso, tipo que se chama de fio dental, provocante. Sabe, eu penso que na praia, exclusivamente na praia, não fica andando na cidade de praia de biquíni, mas nas praias, um biquíni decente, que cubra bem o seio da mulher, cubra bem, né, toda a sua parte genital. Eu penso que hoje se tornou normal. Eu penso que hoje isso aí não é de provocar assim excitação nos homens. Olha, vou ser sincero, vou falar aqui bem claro. Eu vou à praia de vez em quando, uma vez por ano mais ou menos, 2, 3 dias, uma semana. Eu sinceramente vejo as mulheres de biquíni lá, eu não vejo assim nenhuma provocação. Claro que há aquelas que exageram, né? Claro que há. Então eu penso que o importante é haver aí um equilíbrio na roupa. Agora, quero deixar bem claro o seguinte: se alguém não aceita o biquíni, quer usar um maiô completo e tal, tudo bem, tudo bem. Eu acho que aí depende da consciência de cada um, entende? Está aí. Eu não conheço nenhum documento da igreja, né? Eu nunca vi nenhum padre, nenhum bispo da igreja dizer que é proibido usar um biquíni na praia. Por isso que eu estou colocando também essa posição. Eu procuro me seguir bem por aquilo que a igreja também coloca para nós. Bom, Idalina Loreham, qual livro ou filme o senhor indica para conhecer a história da Igreja Católica? Idalina, olha, tem muito livro sobre a história da igreja. Tem livros que é um volume só, que você pode ler. Você vai encontrar aí quase que todas as editoras católicas, editora Loyola, editora Voz, editora Paulinas, Paulo. Agora, um livro só para conhecer a história da igreja é muito pouco. Então nós temos, por exemplo, o livro de Daniel Hopes, que são 10 volumes em português. Uma coisa fantástica, né? Cada volume grosso, assim, com 600, 700, 1000 páginas, né? É uma coisa maravilhosa. Como é muito pesado para o pessoal leigo ler os 10 volumes de Daniel Hopes, né? Eu tenho aqui na minha prateleira. Então, eu fiz o seguinte, eu fiz uma história da igreja em 3 volumes. A Idade Antiga, que vai do ano 0 até o ano 500, mais ou menos. A Idade Média, que vai do ano 500 até o ano 1500, e a Idade Moderna Contemporânea, que vai do ano 1500 até o ano 2000. História da Igreja em 3 volumes. Então você vai encontrar aí vários livros de história da Igreja, certo?
Agora, filme sobre a história da igreja, confesso a você que eu não conheço nenhum filme que cubra toda a história da igreja, porque é uma coisa muito grande. É uma história de 2000 anos, com 266 papas, né? Aí realmente não tem condição de um filme, como eu digo, um livro só é muito pouco também, né? Um filme seria muito difícil. Gislene Oliveira, professor, gostaria de saber se o senhor já ouviu falar sobre o transtorno de personalidade narcisista. Eu já ouvi falar, né? São pessoas assim que se exaltam muito, né? O narciso, né? Como eu sou bonito, como eu sou belo, né? Fica diante do espelho aí se admirando-se. Bom, ela pergunta o seguinte: e como um cristão deve se comportar quando convive com uma pessoa que possui esse transtorno? Uma situação como essa pode provocar muito mal e consequências ruins. Encontrei alguns canais que falam sobre esse assunto. Um deles é, abre aspas, Narciso, seu espelho quebrou, fecha aspas. E um canal cristão chamado Cristianos contra El Abuso Narcisista, espanhol. As pessoas que possuem esse e outros transtornos estão em nosso meio. É claro que só um psiquiatra pode fazer diagnóstico, mas algumas pessoas apresentam tantas características desse transtorno que nos obriga a tomar um certo cuidado. Desde já, muito obrigado, fique com Deus. Ô Gislene, o que eu faço quando encontro uma pessoa assim, vaidosa, né, narcisista? Eu procuro ser silencioso diante dessa pessoa. Não vou julgar a pessoa, não vou condenar, não vou ficar criticando a pessoa. Vou ser sincero para você, eu procuro meio que ser discreto diante dela, meio que deixar que ela se exponha ali o que ela quer expor e tal. E como diz o povo, fico na minha, né? Fico na minha, no meu silêncio, entende? E é até bom, sabe, rezar pela pessoa, né? Porque se auto-vangloriar, se endeusar, pode ser realmente um transtorno, né? Um transtorno, aí a gente já sabe o que é, é uma dificuldade psicológica, né? Então, realmente, aí, nos casos muito acentuados, pode merecer até uma psicoterapia, né? Muito bom. Solange Meneghetti, boa noite, professor Felipe, acompanho todas as suas segundas-feiras, sua live. Gostaria se o senhor puder me esclarecer sobre a passagem da Bíblia onde diz que a sogra de Pedro estava doente e Jesus a curou. Sim, era a sogra de Pedro mesmo, estava doente, sim, Jesus impôs as mãos sobre ela, expulsou a febre dela e ela ficou curada. A que Pedro se refere, o mesmo que Jesus disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Bom, aí já é outra coisa. Quando Jesus fala para Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus estava fazendo de Pedro o primeiro papa da igreja, o primeiro chefe visível da igreja. A igreja, como instituição humana, ela precisa ter um chefe. Toda instituição humana tem que ter um chefe. Se não tiver um chefe, tira bagunça, né? Pedro era casado? Sim, Pedro era casado. Não tem problema nenhum. Ele foi papa, foi papa. Obrigado se puder me falar a respeito. Olha, Solange, veja bem. Até o ano 300 na igreja, os padres, até papas e bispos eram casados. Tanto assim que São Paulo, na carta a Timóteo e a carta a Tito, que são dois bispos que ele sagrou, né? Paulo sagrou Timóteo, o bispo, colocou na cidade de Éfeso, sagrou Tito, o bispo, colocou na ilha de Chipre, né? E deu uma recomendação para eles, né? Quando você escolher o bispo seja casado com uma mulher só, não seja dado ao vinho, não seja isso, não seja aquilo. Seja casado com uma mulher só. Bispo. Então, no ano 300 é que começou na igreja o celibato. Na região da Espanha, houve um concílio regional chamado Concílio de Espira, que no ano 300 optou pelo celibato na região da Espanha. Isso foi aumentando, se espalhando pelo Ocidente, até que no ano de 1123, praticamente 700 anos depois, não é? O concílio do Latrão, em Roma, ele então instituiu o celibato obrigatório para todo o clero do Ocidente, não para o clero do Oriente. A Igreja Católica no Oriente pode ordenar homem casado. Se o jovem é ordenado solteiro, ele não pode casar. E o bispo também não pode ser casado no Oriente. Mas
A igreja católica no Oriente, melquita, maronita, etc., pode ordenar homem casado. Ok? É isso que a gente pode te explicar. O que mais que eu tenho aqui? Uma pergunta agora da Débora de Deus. Professor, amo o senhor de coração. Vivo uma crise financeira há mais de 7 anos e nada melhora. Tenho 2 laboratórios de análises clínicas e minha vida é só trabalho e as coisas de Deus. Pois sou católica com muito amor e sou praticante. E depois do Senhor sou mais forte ainda na minha fé. Venho clamando a Deus há anos e não sei mais o que fazer. Ele é muito misericordioso comigo, mas nunca passei um mês no verde, sempre no vermelho. Amo minha profissão, dou o meu melhor, mas confesso estar no limite de tanto lutar e não chegar ao lugar algum. Como o senhor me aconselharia? Olha, é um problema aí também profissional, né? Não é só um problema religioso. O que eu recomendo para você, né? Débora, primeiro de tudo, faça uma análise da questão profissional. Vocês têm 2 laboratórios de análise, né? Não sei, eu acho que seria o caso de você procurar alguém que entenda desse assunto, uma consultoria, né? E você procurar ver o que está dando de errado no seu trabalho, que você não consegue sair do vermelho, né? Agora, veja bem, não desanime, não. Você diz que você faz com amor, com carinho o seu trabalho. Olha, é um trabalho importante para a sociedade, esses exames de saúde, de sangue, de tudo mais, é muito importante. Se você faz isso com carinho, se você faz isso com dedicação, com capacitação, com competência, olha, isso vale muito diante de Deus. Vale muito diante de Deus. Né? São Paulo fala lá na carta aos Colossenses, eu gosto sempre de lembrar essa passagem, Colossenses 3, 17 e 23, São Paulo fala: tudo o que fizerdes, fazei de bom coração, né? Em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, se você faz tudo de coração, por Deus, você está dando graças a Deus Pai. Continue, não desanime. Continue rezando, continue entregando essa sua profissão a Deus, esse seu trabalho, né, de exames, né? Trate muito bem seus pacientes, eu sei que você trata cada vez mais, né? E Deus há de dar a você o necessário. A palavra de Deus não falha, a promessa de Deus é infalível. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e vos será dado tudo por acréscimo. Acredite nisso, Débora. Continue fazendo seu trabalho com dedicação, com amor a Deus. Continue, você fala aí que é religiosa, que trabalha na igreja, continue, que Deus não vai deixar você perecer. Acredite nisso. Entende? É o que eu posso te dizer. E eu te prometo colocar você nas minhas orações, sabe? Nas minhas missas diárias. Não só você, como todas as pessoas que me escrevem aqui. Na missa, sabe? Depois da comunhão, eu peço, Senhor, por todos aqueles que se recomendaram nas minhas orações. Por todos aqueles pelos quais eu sou mais obrigado a rezar, meus ouvintes, telespectadores, leitores, internautas. Entende? Vou colocar você nas minhas orações. Muito bem. Rodrigues Vivi. Professor Felipe Aquino, boa noite. Um casal que foram casados na Igreja Católica, que se divorciaram no civil, porém vivem juntos e tem 2 filhos, vive em pecado. Vivi, eu estou entendendo aqui que são 2 pessoas que estão na segunda união. Não sei se é isso. Os 2 eram casados na igreja, se separaram e se uniram na segunda união. A segunda união não está de acordo com a lei de Deus, né? Porque a pessoa só pode se casar uma segunda vez se ou ficou viúva no primeiro casamento, ou então o primeiro matrimônio foi declarado nulo. Então o que acontece? A pessoa de segunda união não pode receber os sacramentos da igreja, nem confissão, nem eucaristia, porque não está vivendo de acordo com a lei de Cristo. É o que está no catecismo da igreja, né? Parágrafo 1650, 1651. Agora, o que a igreja recomenda? Não se afastem da igreja, participem da igreja, rezem, né?
participe da missa, mesmo que você não possa comungar, mas implore a Deus, o catecismo fala, a graça de vocês acertarem a situação de vocês diante de Deus. Às vezes a declaração de nulidade, hoje muita gente tem recorrido a isso e tem conseguido uma segunda união legítima, né? Então, reze, entregue para Deus, não desanime, não desespere, né? Não está vivendo de acordo com a lei de Deus, mas não deve ser motivo para perder as esperanças. É o que a igreja nos coloca. Jefferson Fernandes, professor, tenho acompanhado as suas lives e são ocasiões de crescimento espiritual para mim. Deus o abençoe. Muito obrigado, Jefferson. Eu rezo por vocês, peço que rezem também por mim. Aí o Jefferson coloca aqui 3 perguntas. Uma coisa, primeira pergunta, uma coisa que tem me acontecido com bastante frequência é a constante dúvida sobre se algumas coisas que eu faço são ou não pecado. Depois que eu me confesso, quando eu tenho receio de que algo que eu fiz possa ser pecado, fico batendo cabeça, entre aspas, por um bom tempo para concluir se o que eu fiz é pecado mortal ou não e se eu posso comungar. Isso me angustia bastante. Muitas vezes a dúvida é tão grande que deixo de comungar por causa dela. Às vezes penso que pode ser excesso de escrúpulo da minha parte. O que o senhor pode me aconselhar nesse caso? Ô Gerson, primeira coisa, quando você for confessar, se você tem dúvida se é pecado grave ou não é pecado grave, confesse. Ó padre, eu não sei se foi pecado mortal ou se não foi pecado mortal, mas eu fiz isso. Entende? E pronto, aquilo ali vai ser perdoado por Deus. Eu já expliquei aqui que quando a gente se confessa, fez o exame de consciência, mas se esqueceu de contar alguma coisa ao padre, sem má fé, sem dolo, aquilo que você esqueceu fica perdoado também. Entende? Então, sabe, o importante é isso, tudo que você lembrar, confesse. E o que você não lembra vai ser perdoado. Aí você fica tranquilo e você comungue tranquilamente. Entendeu? Segunda pergunta dele, até que ponto posso considerar a validade da missa assistida pela televisão e internet? Tem validade como missa participada? Não, a missa pela televisão não vale como sacramento da Eucaristia, não vale. É bom, é bonito, faz bem, né? Você tem ali a homilia, a leitura e tal, mas não tem valor sacramental. Ou seja, não cumpre o preceito obrigatório de nós irmos à missa no domingo ou no sábado, à tarde e à noite, entendeu? Então não vale como preceito dominical. Mas tem o seu valor, especialmente para a pessoa doente, que não pode ir na igreja. Ela, claro, fica dispensada da missa por questão de saúde, e aí faz muito bem, sim, ela assistir à missa pela televisão. Outra pergunta dele, tinha costume na adolescência de jogar jogos de computador de tiro e de guerra. Jogar jogos assim é pecado? Não, é difícil dizer que seja pecado, né? A juventude gosta disso. Veja, não tendo coisas maliciosas, não tendo coisas... claro que a violência nunca é bom, né? A gente deve evitar dos jovens. Eu vejo hoje muito desses jogos de videogame muito violentos, de mortes, de tiro. Isso não é bom. Não é bom. Realmente a gente deveria evitar esse tipo de coisa, né? Então eu penso que isso aí seria o mais importante de dizer. E Dalina Lorehan, bom, já coloquei a pergunta dela, né? A Josileide Galvão diz assim, professor, por que batem palma na igreja se o catecismo diz que é errado? O Josileide, na verdade o catecismo não fala que é errado, o catecismo não fala disso. O que acontece é o seguinte, o missal romano, que regula a missa, e também eu já citei aqui, né, esse documento do Redemptionis Sacramento, não fala em nenhum lugar em palma na missa. Porque a missa é o sacrifício de Cristo no Calvário oferecido ao Pai. Então, muitos teólogos, como por exemplo o Papa Bento XVI, ele acha que não deve ter palma na missa. Agora, o que acontece hoje? Eu vejo bater palma em tudo que é canto, quase tudo que é missa. E os bispos autorizam. Então, algumas pessoas dizem assim, bom, não é o fato do missal ser omisso, né, não falar de palma, que não possa bater palma.
Bom, eu costumo dizer o seguinte, eu acho que cada bispo, na sua diocese, tem que administrar essa questão. Eu conheço um bispo, né, que proibiu missa, palma na missa na diocese dele. Não vou dizer o nome, né, mas eu conheço um bispo. Agora, é um só que eu conheço. Eu não conheço mais bispo que tenha dito, não quero que bata palma na missa. Há um livro muito interessante do Papa Bento XVI, Introdução ao Espírito da Liturgia, do Papa Bento XVI. É um livro muito interessante, em que o Papa Bento XVI coloca essa questão de palma, né, de silêncio na missa, sabe? Enfim, ter a missa assim como algo muito solene, muito, muito profundo. Fernando José, professor, o que a igreja tem a dizer sobre a ideia de anarcocapitalismo? Fernando, não sei bem o que é isso. Anárquico vem de anarquia, seria um capitalismo anarquista. Bom, o que a igreja condena é um capitalismo que apenas vise o lucro, e por causa do lucro explora o homem. Não, isso a igreja não quer. A doutrina social da igreja é muito clara. A igreja não é contra um capitalismo sadio. O que é um capitalismo sadio? Os empresários terem as empresas, a empresa ter lucro para poder crescer, para poder dar mais emprego. A igreja não é contra isso. Agora, a igreja é contra o tal capitalismo selvagem. O que é o capitalismo selvagem? O patrão que explora o empregado, não paga os seus direitos e só pensa no lucro, né? Não investe em nada na formação dos funcionários, etc. Então, se esse anárquico capitalismo, esse capitalismo selvagem, é claro que a igreja não concorda com ele. Maurício José, fazer vasectomia é pecado? Maurício, a igreja é contra fazer vasectomia, está bem claro no catecismo. Né? Por quê? Porque é uma mutilação do ser humano. Maria Aparecida Veloso, seus ensinamentos são muito importantes para a minha caminhada de fé. Obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, Maria Aparecida. Deus te abençoe também. Paulo César Ferreira, Jesus é nosso irmão? Paulo, é nosso irmão. Claro que não é irmão de sangue como os familiares, mas é irmão porque ele assumiu a nossa natureza humana, se fez homem. Né? E diante do Pai, todos os homens são seus filhos, são criaturas de Deus, de modo especial aqueles que são batizados, que são filhos no Filho. Né? Então a gente pode dizer que Jesus é nosso irmão, e é uma honra para nós, né? Sermos irmão de Deus. Né? Muito bem. Aqui uma última pergunta de hoje, né? Maria Donizete Vaz, professor, fale um pouco sobre o filme Os Dois Papas. Olha, eu já coloquei, está aí no Facebook, a matéria que eu gravei sobre Os Dois Papas, o filme, né? Eu sei que tem muita gente elogiando esse filme, mas eu, como já coloquei na live que eu fiz, eu não gostei. Eu não acho válido um cineasta criar um diálogo entre o Papa Francisco, o Papa Bento, né, inventando uma série de coisas. Até eu senti ali que o Papa Bento XVI foi bastante desprestigiado, chegando a pedir perdão para o Papa Francisco, coisa que nunca aconteceu, porque ele falhou no seu pontificado, sabe? Eu, sinceramente, não gostei. Eu acho um abuso você usar a pessoa de dois papas, o Papa é o Papa, e simular diálogos ali, sabe? Alguns dizem, não, é a linguagem cinematográfica que é assim. Não, mas tem mentira. Tem mentiras nesses diálogos. E a pessoa que não conhece bem o Papa Francisco e o Papa Bento XVI vai achar que um está contra o outro, um é oposto ao outro, um tem... Não, eu acho que, sabe, a gente não deve mexer com o Papa, não. O Papa é uma pessoa, santo padre, o Papa, né? A gente tem que respeitar muito. Não gostei do filme, não recomendo o filme. Sei que tem muito padre que gosta, que recomende, eu respeito. Mas eu tenho o direito de dar a minha opinião. Não gosto de ver as pessoas dos papas serem manipuladas. Não, eu acho que não faz bem para a nossa fé. Vamos brincar de Branca de Neve, vamos brincar de Papai Noel, vamos brincar de outras coisas, mas a figura do Papa, eu acho que a gente não pode estar inventando assim, diálogos, né, que não são a realidade. Tá aí, meus irmãos, muito obrigado
Terminamos aqui a nossa reflexão de hoje, uma hora praticamente de conversa, né? Deus te abençoe. Se alguma coisa eu coloquei aqui que não estiver de acordo com a doutrina da Santa Mãe Igreja, esqueça. Não fique comigo, fique com a igreja, ok? Porque esse também é o meu desejo. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.